Tarsila? É Tarsila? Qual é o seu nome? Tarcisa? Boa Tarcisa? noite, professor. Tarcisa, você teve aquele problema, não foi que você me contou? Uhum. Tem as atividades lá, você faça. Viu? Eu já estou respondendo, inclusive vou enviar hoje. Você faz a primeira e aquela primeira fica valendo 10 para você. Tá? Certo. Essa, 10, e como vai ter mais outra, 10. Viu? Bom, tá, Você obrigada. não participou do seminário, então a primeira fica valendo 10 para você. Tá Tá, certo? agradeço, obrigada. Nada. Teve duas pessoas que me procuraram, eles estão aí, estavam com problema de saúde. Hein, gente? Enfim, não sei. Tenho que dar uma olhada aqui no WhatsApp. Tarcisa, de novo. Oi, professor. Ai, Sebastião, peraí, rapidinho, Tarcisa. Rapidinho, Sebastião. Vera, tá com algum problema? Que ela tava com problema de um parente, né? Doente. O Mas caso você... dela é celular. Hã? O caso dela é celular. O acesso dela à internet é mais complicado. Ela está sem celular, aí Ah, fica mais complicado ainda. entendi. Aí espero que ela consiga pelo menos responder as atividades. Eu vou entrar em contato com ela e comunico. Tá certo. Diga a ela que ela tá fazendo falta. Tá ok. Viu? As intervenções dela. Sebastião, aí o que valeu para Tarcisa fica para você também, Sebastião. Com as questões das atividades. Viu, Sebastião? Beleza. Então, fechado, viu? Aí eu fico só esperando. Você vai lá e me manda. Viu a primeira atividade, viu? Gente, bora começar a estudar Sociologia da Arte, né? Explicar um pouco sobre Sociologia da Arte, mas antes a gente vai discutir a atividade, né? Eu percebi as pessoas que me entregaram a atividade, sem exceção, já que me entregaram a atividade, sem exceção alguma, todas, erraram a questão 1. Todas. Gente, a questão é para ser marcada incorreta. A que está errada, a falsa. A falsa, não é a verdadeira, é a falsa. Então, vocês leiam direito lá. Acho que só pode entregar uma vez, né? Quem errou, errou. Mas vamos ver o que a gente faz depois. Mas é a falsa. Falsa, não é a verdadeira. Tem 4 alternativas, ou seja, há 4 alternativas que estão certas. E uma, obviamente, errada. Essa é errada que vocês têm que marcar. E quem for fazer, quem ainda não me entregou, aliás, prestar muita atenção na primeira. Viu? Por favor. Prestem muita atenção na primeira. Viu? Muita atenção. Muita, muita, muita. Viu? Para não errar. Quem errou já entregou, bal. Já foi. Menos 2,5 pontos. Felizmente, esse é o objetivo.
Vamos ver, né? Eu falei a você que a, a atividade, o seminário, era mais vocês não fazendo aquilo, né? Mas os que fizeram se apresentaram de novo e apresentaram muito bem, diga-se de passagem, a correção ia ser mais light, né? Do que a objetiva. A objetiva acertou, acertou, errou, errou. Tem conversa fiada. Mas vamos ver, dependendo da, da resposta de vocês, eu abro aquela atividade para mais de uma resposta. Ou para mais de um envio, que eu deixei como um envio só, pelo Google Form, né? Aí eu abro para vocês refazerem. E sem atraso, por favor. Se possível, se não tiver nenhum problema com a internet, essas coisas, tá ok? Então, por que a gente está falando isso? Gente, eu apontei várias vezes, vou tentar falar de novo, vai ser a derradeira vez que eu vou tentar explicar algo que ajude para vocês na resposta das 4 questões. Gilberto Freire, o que é que Gilberto Freire tá falando? Ele fala várias coisas, óbvio, né? Que os livros de Gilberto Freire são gigantescos. Mas ele está falando, tentando apontar, tentando dar interpretação do Brasil de forma positiva. Você está falando de forma positiva, ele está falando que aquela miscigenação cultural que ocorreu no Brasil é algo positivo. Se ela é algo positivo, ele está falando o quê? Que aquelas teorias que apontavam que o Brasil deveria sofrer um processo de embranquecimento, deveria se importar europeus, para que a população embranquecesse aos poucos, etc., as chamadas teorias racialistas, né? Porque se entravam na raça para explicar o fenômeno social, ele não aceita. Ele diz que são falsas. Ele disse que qualquer tipo de teoria fundada na raça é falsa para explicar o comportamento humano. Se fosse branco, explicava porque é branco, seria falso do mesmo jeito. Se é amarelo, ele ia falar que é falso do mesmo jeito, porque ele está baseado na antropologia de Franz Boas. A antropologia de Franz Boas explica o fenômeno cultural através da cultura, ou o fenômeno social através da cultura. Cada cultura tem seu valor em si mesma. Então, Gilberto Freire é crítico dessas teorias racialistas. Crítico. Óbvio que ele exagera nessa sua crítica, né? As teorias racialistas, que ele vai apontar para outro caminho. Qual é o caminho é esse? Democracia racial, né? Mas isso já é outro problema. A questão é toda essa, né? Ele é crítico. Não é... Ele não aceita isso como explicação. Né? Sérgio Buarque de Holanda, ele também escreveu várias coisas, obviamente, né? Mas eu acho que eu falei... Eu cortei na pergunta, mas eu acho que as duas perguntas de Gilberto Freire ou de Sérgio Buarque. O que Sérgio Buarque está falando, gente?
Sérgio Buarque está falando que a colonização brasileira não foi objeto de um planejamento sistemático, né, dos portugueses, né? Foi mais um projeto feito de forma aleatória, né? De entregar alguns portugueses esse, vamos dizer assim, esse projeto colonial, não é verdade? Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, afirma também que o, o como é que eu posso falar? Eu estou aonde, gente? Que eu estou acompanhando aqui que o português, né? Ele não tinha um orgulho da raça, né? Como os, os ingleses tinham, os franceses, alemães, etc. Ele não tinha isso. Isso é uma das formas que ele explica esse processo de miscigenação, né? Tanto ele quanto o Gilberto Freire. Né? Ele não discute, Sérgio Buarque também não está discutindo questões de atraso e tal, né? Ele fala da democracia, do processo democrático, né, como o patriarcalismo, ele, ele é um trave ao desenvolvimento da democracia, né, mas ele não está falando nada, uma crítica sistemática ao processo de miscigenação, enquanto algo que seria a origem do atraso brasileiro. Ele não fala isso, né? Nem ele, nem Gilberto Freire. Né? Ele não está falando. Sérgio Buarque ele não fala assim: olha, o Brasil vai ficar, tende a ser um país pobre e subdesenvolvido por causa desse processo de miscigenação. Ele não fala isso. Né? Nem ele, nem Gilberto Freire. Nem ele, nem Gilberto Freire apontam a questão mais negativa da miscigenação no Brasil. Né? Não estão apontando isso, né? Que o problema é a miscigenação, o problema é o negro. Na verdade, eles são críticos a esse tipo de, de interpretação, né? Questão do homem cordial. O homem cordial, eu estou batendo sempre na tecla, o homem cordial é o homem que se movimenta, tipo de comportamento em que os indivíduos eles se orientam tendo como substrato, como fundamento o sentimento, a emoção. Entendeu? Então a emoção significa o quê? Ele, esse homem cordial, ele tenta sempre aproximar, né, os, os distanciamentos sociais, qual é a expressão que Sérgio Buarque fala? Estreitar os distanciamentos sociais, né? Ele sempre busca isso, né? Ele sempre busca trazer para perto de si alguém que ele está tendo algum tipo de relação social, né? Mas, basicamente, o homem cordial é o homem que se orienta pelo comportamento emotivo. Né? Ele tem um horror a distanciamento social, né? Ele não gosta de distanciamento social. O homem cordial, né? O português, isso é uma herança do português, né? Que o português ele fala que os ibéricos têm essa tendência a não aceitar, não gostar desse distanciamento, não gostar de uma estrutura social muito rígida, muito fixa, né? Muito impessoal, né? As relações deles são marcadas pela pessoalidade, né? Ou como inimigo ou como amigo, né? Mas como amigo da pessoa, inimigo da pessoa, como amigo ou inimigo da pessoa. Né? É como se eu estivesse falando, o comportamento médio do brasileiro é aquele tipo de comportamento em que os indivíduos levam sempre para o lado pessoal, né? Ou o elogio ou a crítica, né?
Está sendo claro? Ele fala assim, quando uma pessoa fala, pô, você errou nesse ponto. Ele fala, pô, é uma crítica pessoal a mim. Ele está fazendo... Ele está falando isso, né? Como se você estivesse errando ali. Você fala, não, vou ser isso, 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 isso. Hã? Ou, se você errasse, passasse a mão na cabeça, porque é próximo a você, perdoasse você, não levasse a sério seus erros, né? E os acertos fossem exacerbados. Então, tudo é uma questão de tentativa de trazer o indivíduo, os indivíduos para perto de si, né? Numa relação de pessoalidade, que é o oposto de impessoalidade. Então, distanciamento social, tem horror a distanciamento social, obviamente ele vai ter uma afeição à aproximação social. Em português, o homem cordial tem horror a isso, ao distanciamento, mas tem apreço à proximidade social. Perfeitinho? Tá certo? Acho que isso já responde. Quem respondeu outra Ó, coisa... professor, já respondeu já. Não, eu estou falando das 4 questões, para eu ver logo as 4 questões, né? Professor, acho que eu me confundi na primeira. Não foi você só, não, foram todos que se Fala sobre a 4. Calma, eu estou chegando agora na 4, né? Aí, Agora eu já entendi que eu errei mesmo. todo mundo Não, errou, já respondi Daniel, já. todo mundo. Questão. Quem já devolveu, errou a primeira, né? Ele fala no Raízes do Brasil, ele está falando lá, que é 2 tipos, constrói 2 tipologias, né? Do homem do trabalho, né? Que é o aventureiro e o... E qual é o outro, gente? Eu esqueci. Cadê o grupo que apresentou? Eu vou pegar, puxar o grupo agora. Quais são os 2 tipos de ideais que ele fala? Grupo 1, grupo 2. Foi o grupo 3 que falou. Trabalhador e aventureiro. Pronto. Aí o grupo 2, né? O colono português, Sérgio Buarque, ele fala que o colono português era o quê? Ele era o tipo ideal do aventureiro. Por quê? A colonização aqui no Brasil ela não foi feita de forma sistemática, planejada, ela foi feita a Deus dará. E, por causa disso, né, do personalismo, etc., vamos dizer assim, ele fala um tipo ideal da personalidade dos ibéricos, ele vai falar que é a personalidade dos ibéricos que tende a buscar um lucro fácil, sem trabalho, sistematizado, tal. Ele está falando de trabalho, o trabalhador, aquele que sistematiza, racionaliza, etc, etc. O português não, ele queria o lucro fácil. É tipo ideal do aventureiro. Então, foi o tipo ideal do aventureiro, o comportamento do aventureiro, que foi o predominante nesse processo de colonização no Brasil, né? A 4 acho que tá fácil, né? Precisa falar da 4? Né? Eu já falei, né? Que a 4, olha, o tipo de dominação, quando eu falo tipo de dominação, é a forma de estrutura, basicamente, da sociedade, né? Gilberto Freire não trabalha com uma tradição weberiana, mas Sérgio Buarque trabalha. O tipo de dominação impessoal e racional é o oposto do que esses 2 autores estão falando, né? O tipo de dominação racional e impessoal é o oposto da explicação que eles estão dando. O que eles estão falando é que a estrutura social brasileira é irracional e pessoal. Ela é irracional porque ela é impessoal, ou ela é pessoal. Isso significa que as relações de poder, as relações que se estabelecem entre as pessoas, diversas pessoas, elas não são mediadas, não são limitadas pelo nenhum regulamento legal, jurídico legal. Está falando que
vida cotidiana é basicamente as relações vinculadas à proximidade ou não de determinada pessoa, né? Se determinada pessoa, se eu tenho um poder e fulano de tal é meu protegido, ele vai ter todas as benesses do mundo. Se Beltrano eu não gosto, não é protegido, ele está em situação péssima, né? Porque não tem nenhum tipo de respeito às leis. Né? As leis são uma forma de ordenamento social marcada pela racionalidade, né? E, teoricamente, né? Racionalidade e impessoalidade. Né? Quando fala assim, o Código Penal fala que quem matar outra pessoa se é acusado de homicídio, etc., e que a pena de tal, 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 ele não está falando que a pena vai ser de tal, 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 se o provável homicida for inimigo do juiz que for julgar ele. Não tá, na lei não está escrito, ele fala, teoricamente, todas as pessoas que cometerem esse ato vão sofrer esse tipo de punição. Ou ele está falando, olha, todos vão ter, exceto se você for dono de um grande banco. Se você for dono de um grande banco, você pode mandar cortar a cabeça que você nunca vai ser julgado. Né? Na prática, isso é assim, né? Mas na lei não está escrito assim, minha gente. Na prática, é outra coisa, mas teoricamente é racional e impessoal. Né? É o direito, democracia formal. Né? Então, as outras questões, como estava falando, como falei já lá no início, o Gilberto Freire, ele não está discutindo o atraso, ele não fala em atraso, ele fala que a miscigenação é algo positivo. Vocês têm que sempre lembrar, a miscigenação brasileira é algo positivo, ele está falando algo como vamos dizer assim, de forma bem exagerada, como tentando levantar a moral do povo brasileiro e tentar enterrar aquelas teses racialistas, né? Então, aí, voltando, o patriarcado, né, como ele está discutindo lá, que a estrutura social fundamentada no patriarcado, é o patriarcado que estrutura a vida social de forma mais ampla nos grandes latifúndios, o que é que ocorre? Novamente, a gente vai para a discussão do caráter racional e pessoal para uma estrutura social marcada pela irracionalidade e pessoalidade. Né? Não vai haver, ou vai ser bem nebulosa, a relação entre aquilo que é público e aquilo que é privado, né, gente? Se a zorra da sociedade brasileira manda quem é o senhor do engenho, etc., etc., então a esfera pública vai ser quase que uma linha de continuidade dos desejos do senhor feudal ou do senhor de engenho. Né? Então, toda aquela discussão sobre a esfera pública, quanto ao espaço da discussão da democracia, os dois autores estão falando que aqui não existe muito isso, não. Que mesmo no processo democrático, na vida democrática, não existe muito isso, não. É a vontade do senhor feudal, dos grandes produtores rurais, dos grandes empresários, hoje em dia dos grandes empresários, né? Então, não tem isso, não. Então, essa linha de separação entre o que é privado e o que é público, no Brasil, tanto Gilberto Freire como o Sérgio Buarque estão falando lá, olha, aqui não funciona muito bem, não. É por isso que Sérgio Buarque vai falar que a democracia enquanto um mal entendido, né, no Brasil. É disso, né? Mas é algo que ocorre até hoje, por exemplo. É algo que ocorre até hoje. Não muda muita coisa, não. Né? Hoje em dia, todo o Congresso Nacional, né, 80%, 90% é comandado, vou usar a expressão, lambibotas do mercado financeiro e do grande empresariado. Né? A democracia toda burguesa é isso, né? A gente tem que parar com essa, vamos dizer assim, com essa ilusão, né? Às vezes nós nos iludimos, mas não, democracia tá. Não, democracia basicamente não. É poder de quem tem grana, né? Em qualquer lugar do mundo, mas aqui é mais.
né? Aqui as coisas piores são sempre mais, né? Às vezes tem, né? Quando lá uma coisa é ruim, aqui chega, é aquela coisa exacerbada, mas não é por causa de nenhum traço cultural, né? Nenhum tipo ideal do comportamento, é a própria forma como o capitalismo se desenvolveu aqui no Brasil sob um fundamento escravocrata, né? Então é mais ou menos isso, né? Mas hoje a gente falou de Rui Mauro Marinho semana passada, né? Vixe, eu ia ter que terminar, eu terminei a aula de Rui Mauro Marinho? Eu não me lembro. Falei agora do capitalismo, mas eu acho que eu terminei, né? Que vocês fizeram duas apresentações. Se tiveram apresentação. Hein, gente? Foi Rui Mauro Marinho que eu falei, não foi? Alguém lembra? Que eu falei sobre a teoria da dependência marxista? Foi, eu falei isso. Eu falei isso. Sobre a teoria da dependência marxista. Foi. Geisiane, foi isso, Geisiane? Cadê Geisiane? Lembra? Geisiane disse que a aula foi boa. Fala, professor, se a aula foi boa, hoje não se lembra. Gente, vocês não se lembram? Lucas, foi. Foi essa. Foi essa, sim, da teoria da dependência. Pronto, aí é isso, né? Vocês estão com a memória pior do que a minha, gente. E eu tenho uma memória de velho mesmo, né? Esqueço muito fácil. Então, gravem isso, né? Para responder. Gravem isso. Vocês nem assistem a aula, não faz nada. Poxa, vocês são, viu, velho? A gente está chegando no final do semestre. Tem que pegar no tranco. Aí é isso. Espero que tenha ajudado vocês, né? Eu praticamente já respondi a questões para vocês, né? Pode ficar reclamando aí do professor que a aula vai até Só 10 respondeu, horas, professor, mas já foi tarde. 11 horas, né? O professor responde. Eu falei o quê, Raniel? Eu falei o quê? Olha, dependendo assim, eu vou abrir para você me responder. Você me responda lá pelo chat, pelo Classroom, por outros meios de comunicação, você me responde. Ah, então tá bom. Viu? Mas é isso, gente. Quando tiver sem atividade, se tiverem assim dificuldade, vocês me procuram. Beleza? Vocês me procuram antes para a gente discutir. O pessoal do ensino médio me procura, aí eu respondo, mando áudio, faço outra coisa, eu respondo, né? Mas aí eu deixo, abro essa possibilidade de vocês responderem mais de uma vez. Responderem mais de uma vez, não, de tentarem, depois dessa tira dúvidas, de vocês responderem, né? Pronto. Aí a gente vai agora para o último bloco do nosso curso, né? Chegando as férias, né? Tá todo mundo feliz, né? Falar sobre a arte, né? Vamos falar basicamente sobre arte, né? Sobre estética. Estética é uma discussão aparentemente, essa discussão de estética é uma discussão aparentemente que não leva a lugar nenhum, mas é uma discussão importantíssima, né? Estética, gente, eu não estou falando de estética ligada à beleza Não, né? Óbvio, né, gente? Estética é uma disciplina da filosofia que ela vai estudar a arte, né? As expressões artísticas de uma forma filosófica, né? Sistemática, etc. E a sociologia da arte é como a sociologia estuda a arte, né? Ela vai ser pouco tempo, viu, Leandro? Então, acho que 2 semanas, eu acho, 2, 3 semanas. Porque você sabe que está tramitando a reforma administrativa, vocês também têm que se inteirar das discussões do país, né? Ver se não colocam um neoliberal no Ministério da Economia, que ele quer tirar essas férias, né? Ele quer que ninguém tem direito só 30 dias de férias, né? Nem essas férias do meio do ano que os professores têm, ele quer tirar, ele quer o máximo 30 dias, né? Mas, enfim, é a captura dos interesses privados no Estado, né?
brasileiro. Então, a sociologia da arte busca explicar a arte de uma perspectiva científica, né, estética também, dos fundamentos filosóficos, né, de Kant, de Hegel, de Aristóteles, etc. Mas a gente vai começar logo pensadores da sociologia, não vou pegar filósofo não, que para não dar curto-circuito em minha cabeça, nem tampouco dar curto-circuito na cabeça de vocês, né, que filosofia discussão é pesada. Vocês deviam ter filosofia, viu? Em gestão comercial, que vocês iam gostar. Então, a sociologia busca explicar, porque vocês pensam, eu aposto, qualquer coisa, né? Qualquer coisa não vou apostar qualquer coisa, mas aposto um dinheirinho, se vocês quiserem, que vocês pensam a arte enquanto um produto de sei lá, um produto arbitrário, né? Arbitrário é o quê? Um produto que surge com o indivíduo, né? O indivíduo é dotado de uma determinada capacidade de se expressar de forma artística e ele se expressa, né? Através do adjetivo, né? O adjetivo não, o substantivo, né? O gênio, né? Talvez muitas pessoas pensem, né? Que quando no estudo fala assim, não, escritor, o cantor, etc., aquele cara é um gênio, né? Ele tem, sei lá, determinada magia nasceu com ele, determinado dom, né? Gênio ou dom, né? Como vocês falam, como a gente fala no cotidiano, mas ele tem um dom para a arte, ele tem um dom para alguma coisa, né? Como se aquilo fosse inato da pessoa, né? Acho que provavelmente grande parte de vocês pensa a arte como isso, né? Se é um dom, se essa característica é inata, né? Se não tem nenhum tipo de regularidade ou objetividade, não daria para estudar a bendita da arte de uma maneira científica, né? Mas não é bem assim. Vamos desconstruir o que vocês entendem como arte, né? Ou tentar compreender o que é arte de uma maneira científica, né? Primeiramente, né? Todo indivíduo, eu, vocês e os grandes artistas vivos que já passaram pela humanidade, eles, como acho que a gente discutiu em sociologia um pouco isso, né? Eles vivem dentro de um contexto social determinado, de relações materiais, de uma divisão de trabalho, de gênero, de raça, familiar, na escola, né? Ou seja, nós somos produtos do nosso tempo histórico. Nós somos frutos do nosso tempo histórico. Um exemplo, para vocês entenderem isso, que eu estou falando que tem relação com o estudo da arte, você imagine que inventaram uma máquina do tempo, mas uma máquina que só viaja para o passado. Pegue alguém daqui dessa turma, pegue um livro, é o novo assunto já, Anderson. Pegue um livro de administração, de economia, leve na mochila, entre na máquina e vá para a Idade Média, para a Grécia Antiga, para a Roma Antiga. Foi marcado uma reunião com algum senhor feudal, com algum aristocrata de lá da Roma, com algum imperador. Você vai falar, vai conversar com ele, olha, eu vim do futuro. E no futuro vai ser o seguinte, as relações econômicas de produção e reprodução, da distribuição da riqueza, vão seguir essa lógica, vocês não vão produzir mais para o consumo, para atender as necessidades dos indivíduos. A produção vai ser uma produção para a venda ao mercado. Vocês, imperadores, vocês aristocratas, vocês senhores feudais e etc., não terão nenhum tipo de privilégio que vocês carregam por vocês terem determinada procedência familiar, por você ter uma linhagem importante, etc. Não vai ser mais isso. O grosso vai ser o desenvolvimento de um novo modelo econômico
democrático, que vai ser uma democracia representativa, que a gente vai votar em pessoas que vão representar a vontade dos seus eleitores, né? E todos os indivíduos serão iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, credo, blá, blá, blá. Provavelmente, eles não iam entender nada. Provavelmente, eles iam achar que vocês são malucos. Provavelmente, vocês correriam um risco de vida. Porque a realidade social que você está, a visão de mundo que você tem, os pensamentos que você tem, os desejos que vocês têm, são desejos construídos dentro da sociedade burguesa, da sociedade capitalista, da modernidade burguesa. Então, você tem esse pensamento. Lá atrás, eles não compreenderiam, porque eles tinham o pensamento dele, do momento histórico deles, daquele período específico. O mesmo se dá com a bendita da obra de arte e da relação entre o artista e o mundo. O artista, ele vai expressar aquilo que ele vive historicamente em determinado período. Ou seja, a obra de arte, dentro dessa perspectiva da sociologia da arte, ela é um produto, um documento histórico de um determinado período histórico em que nós podemos ter acesso àquele período em particular através daquela bendita obra de arte. Você pergunta, professor, você é maluco? Você é doido? Não estou entendendo nada, que você está falando besteira. Gente, muito ou quase a totalidade daquilo que nós conhecemos sobre a Grécia Antiga, nós conhecemos através da Ilíada, da Odisseia e de textos artísticos. Muito daquilo que a gente conhece sobre a Roma Antiga ou sobre outras sociedades mais antigas, nós temos acesso a conhecer através da obra de arte. Não só da literatura, mas da escultura, da pintura, da arquitetura, etc. A gente tem como conhecer aquilo através da obra de arte. Por quê? Porque aquela obra de arte carrega um determinado conteúdo daquele tempo histórico. Quando você estuda isso em história, na disciplina de história, você provavelmente vai estudar determinadas escolas da história que defendem a tese da obra de arte como documento histórico como qualquer outro. Quando faz isso, a própria mitologia grega, muito se sabe por causa dessas expressões artísticas. E a mitologia grega é um espaço, é uma chave para adentrar a própria lógica da estrutura social da Grécia Antiga, da Roma Antiga e de outras sociedades. Por que isso? Porque a obra de arte não é um produto de indivíduo que está fora do tempo, fora de determinada sociedade, fora de relações sociais. A obra de arte é produto dessa relação entre o indivíduo que está produzindo e o mundo que ele está vivendo. Então, você vai dizer, não existe genialidade, eu não entendo. Não sei. Pode ser que ele tenha um desenvolvimento para escrita, para pintura, etc. Pode ser. Alguém desenvolve para isso, eu desenvolvo para... Pode ser, mas ele não é artista fora das relações sociais. Ninguém é artista fora dessas relações sociais. Né? Nós somos artistas. Eu gosto muito de arte, né? Talvez seja meio consciente falar tudo, né? Mas os artistas, eles são expressão do seu tempo histórico, né? Dessa relação, ele está vivendo, né? Ele está falando sobre isso, sobre o tempo que ele está vivendo, né? Por exemplo, daqui a 1000 anos, quando a pessoa pegar um CD de Chico Buarque, ela pode reconstruir, através da música de Chico Buarque,
um determinado momento histórico que nós vivemos, que foi o momento da ditadura. Aí, sobre essa discussão da ditadura, ela pode compreender as relações políticas de um tempo que já provavelmente já passou, já morreu, de uma sociedade que já morreu. Pode ser outro tipo de sociedade, de estrutura social, mas através da obra de Chico Buarque, ele pode ter acesso. Não, a gente não precisa nem ir a 1000 anos à frente, mas uma pessoa, sei lá, do Japão, que não tem nenhum conhecimento mais aprofundado da história do Brasil, através da música de Chico Buarque, ele pode ter acesso a um determinado período histórico de nossa história através da arte. Por quê? Porque Chico Buarque estava vivendo aquele momento histórico, né? E através dessa relação, ele conseguiu transformar em arte aquele momento histórico que ele estava vivendo. Então, não há genialidade fora da história, fora das relações sociais. Se você aceitar, eu não aceito muito esse conceito de gênio, mas se você aceitar que existem pessoas que têm uma determinada sensibilidade, essa sensibilidade, ela só vai se aflorar, só vai se desenvolver dentro de um determinado tempo histórico. Então, a sociologia fala isso, né? E essa obra de arte é produto necessariamente da relação entre quem está produzindo e o mundo que ele está vivendo. Ele também não produz algo, ele não se fecha em si mesmo e começa a produzir. Ele está sempre em relação, mesmo a arte modernista, a arte pós-moderna, que é toda uma crítica que eles fazem à representação da realidade, eles têm essa tese sobre a função da arte, a arte não precisa representar coisa nenhuma, que a arte tem que estar fechada em si mesma, etc. Eles têm essa perspectiva que você vai encontrar muito da resposta, você vai encontrar todas as respostas com relação ao que ocorria naquele momento histórico que eles estavam escrevendo e falando. As artes mais de natureza mais subjetiva, mais abstrata, etc., você vai descobrir muito de qual é o ambiente histórico que ele está vivendo, que ele está falando, que ele escreveu isso, etc., etc. Então, é sempre essa relação entre o indivíduo e a sociedade, o tempo histórico que ele está vivendo. Né? Então, a genialidade, o que quer que seja isso, né, só pode se desenvolver dentro das relações sociais. Não é um fechar-se, né? Não é ninguém dorme, acorda, fala, nossa, eu dormi, eu acordei, vou escrever um livro aqui, vou gravar uma música aqui. Não, não é assim que funciona. O cara pegar uma música, se o cara quiser música, ele tem que saber tocar alguma coisa. Tem que saber tocar alguma coisa. Né? E essa questão, esse constrangimento social é muito interessante, porque imagine vocês, uma tribo lá, bem interior de lá da África subsaariana, ou algum aborígene, ou uma tribo indígena aqui bem isolada da Amazônia. Eles vão ter a possibilidade de surgirem, eles estando lá, pelo amor de Deus, não fala assim, ele pode ir para determinar, não, ele está lá, nasceu lá, ficou lá, morreu lá. Vai desenvolver algum grande cineasta, algum grande diretor de cinema, algum grande músico de rock and roll? Provavelmente não. Por que provavelmente não? Só se ele sair, né? Mas essa possibilidade já não existe. Por quê? Tem cinema, eles têm acesso a essa técnica para produzir filmes? Uma tribo do meio da Amazônia? Não. Lá os aborígenes australianos? Não. Lá na África eles têm acesso, por exemplo, à guitarra, à baixa, à bateria? Pode ter acesso, mas vamos supor que não tem, que é uma tribo isolada. Então ele não vai desenvolver, né? Então a gente não vai saber se ali poderia existir um grande músico, um grande cineasta, porque as condições sociais que ele está vivendo também faz com que não haja essa possibilidade. Então, essa relação
entre o indivíduo, o artista e a sociedade é muito mais intensa do que, mais ou menos, o que nós entendemos enquanto arte, né? Aí você pode perguntar, professor, já entendi tudo isso. Você tem razão. Mas, mesmo assim, é completamente inútil a sua discussão. Ok, beleza. A opinião de quem tiver. Quem tiver aí, não sei se alguém pensou dessa maneira. Né? Mas, por exemplo, você pega Adorno, né? Adorno, Lukács, Benjamin, etc. Mas Adorno, agora, quando a gente já adentrar em Adorno, quando ele vai discutir lá, em sua dialética do esclarecimento, Adorno, Horkheimer, inclusive foi escrito em Durban, a indústria cultural e o esclarecimento com forma de mistificação das massas. Ele vai discutir, eu vou começar aqui, mas termino na próxima aula, eu vou falar na próxima aula dele de Benjamin. Os dois falam muito de cinema, os três, né? Ele vai discutir muito sobre as transformações que a arte teve no desenvolvimento do capitalismo. Óbvio, né? A arte anterior era uma coisa, a arte posterior era outra. Essa é uma discussão muito complexa, eu não vou adentrar isso, não. Como é que essa transformação ocorre? Que transformação é essa? O que é que a arte se torna? Gente, o que é que a arte é hoje? Qual a diferença de um saco de feijão que vocês compram no supermercado, agora que subiu de preço, agora ele está caríssimo, né? E um filme, o último filme que ganhou o Oscar. Qual a diferença que existe? Obviamente que você tem um valor de uso, que é uso alimentar, e o outro não tem nenhuma finalidade materialmente nítida, né, direta, mas o cinema nos traz algum prazer, lógico, né? Como diz aquela música do Titãs, né? Bebida é água, comida é paz, que a gente tem sede de que a vida não é só comida. Ele está falando nesse sentido, né? Das necessidades humanas, que não são só necessidades materialmente falando, de comer, de dormir, etc. Falando que nós temos outras necessidades, né? São tão importantes quanto essas primárias, né? Qual a semelhança? São todas mercadorias, gente. Você tem que ir lá no supermercado e comprar um jaco de feijão e, teoricamente, você tem que ir lá no cinema, né? Abstraindo a possibilidade de pirataria, que você baixa na internet, abstraindo tudo isso, tá lá no cinema, ou passando na Netflix, você assina a Netflix, ou você vai lá no cinema, compra o ingresso e tem acesso a assistir o filme. Ambos se tornam mercadorias e ambos são produzidos para serem vendáveis. É isso que Adorno está falando, o pontapé inicial. Ambos se tornam vendáveis. A arte se torna mercadoria, a arte tem valor de uso e valor de troca. Aí ele vai falar sobre todas as consequências, né? Como a arte ela se torna padronizada, a arte se torna repetitiva, a arte se torna pobre, a arte se torna um meio de, vamos dizer assim, grosso modo, em sua maioria, em média, produto, uma mercadoria que tem como função social, basicamente, a alienação, a diversão. Só diversão. Tem nenhuma função social mais de produzir, desenvolver um pensamento crítico, uma reflexão sobre a existência da arte, torna-se basicamente diversão. Então, a arte, o artista, ele produz, obviamente, para vender. Logicamente que tem outros artistas, né, que têm uma relação mais, vamos dizer assim, mais romântica com a arte e tem embates com essa forma como o capitalismo lida com a arte e que ele quer realmente expressar sua interioridade, sua subjetividade criativa, etc. Mas a maioria está tô nem aí, eu vou produzir música, né? Produzir cinema, produzir pintura, produzir alguma coisa, de forma seriada, né? Você pega essas músicas, né? Essas músicas, né? Você pega essas músicas que fazem sucesso, Marília Mendonça, eu não sei nem o nome desse povo, só que sei Marília Mendonça, ou esses
Eu sempre esqueço, né? O Wesley Safadão, o cara lá que tocava, que agora é solo, não sei o que lá. A estrutura musical é basicamente a mesma, né? O sertanejo universitário é basicamente a mesma, muda aqui, uma letra aqui, outra aqui e tal, mas a estrutura musical é basicamente a mesma, é um padrão, como ocorre lembra como ocorre na linha de montagem do Fordismo. Eles têm um padrão que faz com que nossos ouvidos se acostumem a determinado tipo de música padronizada, que muda muito pouco. Você ouve um, você está ouvindo todos, a estrutura musical de todos. Isso, aí fala isso também sai para o cinema tem essa lógica também. Aí você continua falando, continuou sem ter utilidade nenhuma. Aí eu falo, eu tentei, né, gente? Tentei. Eu faço uma provocação para vocês. Quantos filmes de guerra de Hollywood que retratam o período de guerra de Hollywood representam sempre os Estados Unidos como um mocinho e o outro é sempre o malvado, né? O outro poderia ser soviético, o japonês contra o Japão estava com um crescimento econômico enorme. Hoje agora é o chinês, ou o islâmico, ou o terrorista, sempre é o mocinho, os Estados Unidos é o mocinho, né? Então você constrói uma determinada ilusão, na qual os americanos são sempre o mocinho e o outro é sempre o bandido. A sociedade capitalista sempre é a melhor e tudo que se distancia da lógica capitalista é demonizada. Isso se reflete em que sentido? Isso se reflete num processo de que nós, né, tendemos a acreditar que lá, por exemplo, o país da democracia, que lá não tem problemas, que lá não tem nada, que lá é mil maravilhas, né? Nesse processo da pandemia, por exemplo, os caras, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos e União Europeia, os países mais ricos, rapaz, eles compraram quase um caminhão de vacinas contra a Covid-19, bem superior à demanda deles, à demanda populacional. E com 2 doses, né, na maioria, com 2 doses. Os países pobres, gente, a OMS fala que só vão ser vacinados quase em sua totalidade, em 2023. Não é 2021, não é 2022, em 2023 ainda. Então, todo esse processo, você vê essa construção de um ideal de sociedade em que eles são sempre mocinhos, os outros são sempre bandidos, mas, na realidade, os caras, a primeira oportunidade que eles tiveram, falaram, não quero nem saber, vou comprar tudo, e o resto dos países que se danem. O pobre é pobre. Eu tenho dinheiro aqui, eu vou comprar. Então, você tem sempre a realidade que é oposta à representação, por exemplo, do cinema. E o cinema é muito importante, porque o cinema é a grande arte do capitalismo, né? Hoje em dia já há outros mecanismos, né? Mas o cinema, propriamente dito, a sala de cinema, era um evento social, né? No começo do cinema, enquanto não se desenvolveram essas novas tecnologias. A internet muda muito a arte, mas principalmente o cinema e a música, né? Então, era um evento, as pessoas iam lá se encontrar no cinema, etc. Hoje esse processo está bem privado, né? Você assina a Amazon Prime, a Netflix, a Disney, não sei o que lá, e você assiste em casa, você nem mais sai. Né? Cada vez a vida está mais individualista, né? Então você tem isso, você tem vários tipos de representação cinematográfica dos Estados Unidos como o ideal de sociedade, de relações humanas, etc. Né? Aqueles filmes em que retratavam aqueles
subúrbios americanos, né, com aquelas casas todas idênticas, aquelas famílias felizes, lindas, maravilhosas, tal, né, sem nenhum problema familiar, sem nenhuma brigas familiares, sem nada disso, né? Mas aquelas famílias eram, em sua maioria, eram famílias brancas, né, heterossexuais, etc. Depois que Hollywood vai se diversificar um pouco, né, mas muito do que a gente, do que é produzido na música, no cinema, nos meios de comunicação, né, nas séries hoje, etc., etc., eles reforçam essa ideologia, nessa construção, e reforçam e faz com que as pessoas tenham um entendimento de determinada realidade social mediada por esses produtos da indústria cultural. A história da guerra do Vietnã é uma história interessante, exceto alguns filmes, né, mais críticos, né, mas os filmes mais blockbusters, se você assistir, né, a guerra do Vietnã, etc., sempre dá a impressão sempre que os americanos venceram a guerra do Vietnã. Né? Se você for pegar uma filmografia daqueles filmes, você vai ver sempre eles como os vencedores. Mas, na realidade histórica, os vietnamitas venceram a guerra. Mas, provavelmente, algumas pessoas que você perguntar, etc., etc., não vai ter, vai dizer não, quem foi o grande vencedor da guerra do Vietnã, provavelmente a maior parte das pessoas vai responder que foi os Estados Unidos, mesmo sem ter nenhum tipo de estudo mais sistemático. Né? Talvez não tenha nem consciência de onde parte essa certeza. Né? A questão da Segunda Guerra também, que é um produto de falsificação histórica. Alguns desses filmes são realmente de falsificações históricas. Sobre a Segunda Guerra Mundial, basicamente todos os filmes põem lá os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França, etc., como os grandes países que lutavam contra Hitler, contra o nazifascismo, etc., etc., né? Histórica, não só no cinema, mas historicamente se fala da importância do dia B, aquele momento fundamental para a reviravolta da Segunda Guerra Mundial. Gente, a reviravolta da Segunda Guerra Mundial foi a Batalha de Stalingrado. Durou um tempão, acho que durou mais de um ano, se eu não me engano, ou perto de um ano. Houve milhões de mortes dos russos e dos alemães. Mas a primeira derrota de Hitler foi a derrota do Exército Vermelho da União Soviética. Mas os filmes tendem a apontar esse fato marcante do dia B. Foi importante o dia B? Lógico que foi. Mas o processo de derrocada do nazifascismo teve uma importância muito grande. Eu diria que a importância predominante foi realmente da União Soviética. Tanto é que a União Soviética é a primeira nação que adentra Berlim, que conquista Berlim, né? Aquela belíssima foto do soldado soviético, né, fincando a bandeira da União Soviética na Alemanha nazista. Né? Mas essa construção ideológica que acho que a Gordon Rockard nem se adentrou muito nessa discussão, ele falou mais em outro sentido, mas eu vou trabalhar mais na próxima aula, mas estou falando mais dessa relação entre ideologia e arte. É uma forma de eles, né, reconstruir na história ao bel prazer. Né? E o cinema foi um grande veículo, é um grande veículo que possibilita você influenciar a visão de mundo de milhares e milhares de pessoas em vários eventos históricos importantes da história da humanidade. Mas tem filmes maravilhosos, lógico, que mostram esses momentos importantes da humanidade, na uma perspectiva crítica, mas a maioria são esses. Então, você vai falar assim, mas mesmo assim não está claro para mim a importância do estudo da arte, etc., depois de tudo que você falou. E olha, não é à toa que a indústria de Hollywood movimenta bilhões e bilhões de dólares por ano. Quase como um monopólio. Não é à toa que, historicamente, né, houve um processo muito grande de investimento do Estado
Estado mesmo, em desenvolver a indústria do cinema lá nos Estados Unidos, né? No começo do século XX, né? O maior estúdio cinematográfico do mundo era em francês. Esqueci o nome, agora eu não me recordo o nome, mas era a França, né? Que o cinema surge na França, né? E houve um processo mesmo do Estado lá, né, de Washington, de boicotar, literalmente, os filmes produzidos por esse estúdio francês para desenvolver a própria indústria cinematográfica dos Estados Unidos, porque eles sabiam que era uma importante indústria, um importante veículo de manipulação, de difusão da ideologia, da visão de mundo deles. Então, é só um preâmbulo daquilo que a gente vai estudar até o final do semestre, né? Sobre a sociologia da arte, sobre a importância da sociologia da arte, né? Que para algumas pessoas pode parecer não importante, por exemplo, mas a indústria de Hollywood sabe que é importante, é muito importante. E essa indústria movimenta bilhões e bilhões e bilhões de dólares por ano. Então, eles têm plena consciência da importância do cinema ainda para como negócio e também como, obviamente, de difundir essa visão de mundo, esse ideal de sociedade deles, né? Influencia muito a todos nós, né? Influencia muito, 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 muito. Mesmo que todos nós não tenhamos consciência disso, mas a influência é muito grande. Mais do que eu gostaria que fosse. Viu, gente? Então, passei 10 minutos só, gente, me perdoe. Tá? Passei 10 minutinhos só. Tá? Se a gente estivesse na aula presencial, passava filme, a gente ia ler alguma coisa, ia ser uma discussão bem mais interessante, né? Que a gente ia ver lá, se possível, assistir algum filme, discutir, ia ser muito melhor, mas como está no remoto, não tem como fazer isso. Aí fica só essa discussão teórica mesmo, infelizmente. Viu, gente? Aí espero que tenha ajudado aí na atividade que eu falei no começo da aula, né? Boa sorte na resolução da atividade. Oi. Eu quero tirar uma dúvida. Diga. Gilberto Freire, ele nunca fala em atraso, né? Para ele, tudo era positivo. É assim? Basicamente, para você entender e responder as questões, é isso. Viu? Tá, obrigada. Para entender Não é a questão, é isso. Vá, fique nisso que você acerta. Viu? Ah, obrigada. Nada. Valeu, gente. Até ter uma boa Professor, noite. você é muito engraçado, viu? E foi. Eu não. Não é engraçado, não. Bom final de quarta-feira, bom resto de semana, final de semana, se cuidem e tal, né? E tudo de bom para vocês. Viu, gente? Abraço para todos aí. E nos vemos na próxima quarta. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Tchauzinho. Tchau, professor. Boa noite.